Oi, eu sou a Beth, da empresa Apoio. E para quem não nos conhece, visite o site da Apoio, saudebemestar.com.br e conheça as nossas atividades nos nossos canais de comunicação. Dando continuidade aos nossos encontros virtuais, dentro do programa Mais Saúde, vamos abordar o tema sequelas pós-Covid-19. E para isso trouxemos mais uma vez a doutora Paola Renata Brandão Canineu Bizar, que é médica geriatra pela PUC de Campinas, com residência médica e especialização em geriatria e gerontologia pela Unifesp. Também tem título de especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e certificado de área de atuação em medicina de urgência pela Associação Médica Brasileira, além de especialista em geriatria pela SBGG São Paulo. Doutora, que bom que a gente pode estar juntos mais uma vez para conversar sobre as sequelas da Covid-19. A pandemia, ela está relacionada a uma doença infecciosa que ameaça simultaneamente várias pessoas pelo mundo. A Covid-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca, que se espalham quando alguém tosse ou espirra. Os sintomas da Covid-19 podem persistir semanas e até meses após o diagnóstico da doença, mesmo em pessoas que apresentem apenas formas leves, sem necessidade de hospitalização. A lista de problemas remanescentes é a mais longa e variada do que a maioria dos médicos poderia imaginar, e a cada dia surgem novas sequelas para o nosso azar. É difícil determinar a probabilidade de um paciente desenvolver sintomas persistentes devido à diferente metodologia dos estudos e ao fato da infecção ser recente, o que impossibilita resultados de longo prazo. Mas um grupo na Itália descobriu que 87% dos pacientes hospitalizados por Covid-19 ainda lutavam contra efeitos da doença, segundo informações da revista Science. Sabemos que a pandemia vai demorar ainda para acabar, pois necessitamos que toda a população seja vacinada. Também acompanhamos que muitas pessoas que estiveram doentes ainda sofrem as consequências do episódio. E é sobre isso hoje que iremos falar. Eu queria, doutora Paola, que você respondesse para a gente quais são as sequelas que a Covid-19 está deixando nas pessoas. Então, a Covid-19, ela trouxe muitas sequelas físicas que já foi até colocado na introdução, né? As sequelas físicas são desde sintomas físicos até grandes sequelas motoras, funcionais, cognitivas, e dando um exemplo, desde um cansaço físico excessivo por algum tempo, 2, 3 meses, manutenção de perda de olfato e paladar por algum tempo, ou um não retorno pleno do paladar e do olfato por um longo tempo. Nós temos muitas descrições em trabalhos científicos de uma porcentagem grande, de 35% mais ou menos, de pessoas com pós-Covid, mesmo assim não tão grave, desenvolvendo depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, né? E temos também as sequelas mais graves, pessoas que tiveram uma Covid grave, que precisaram de uma internação prolongada em UTI, tiveram infecções secundárias, intubações e tal, tivemos sequelas bem mais importantes do ponto de vista respiratório, necessidades de longos períodos de fisioterapia e reabilitação. Uma alteração importante que acontece no paciente de UTI é que, em muitos casos, nós tivemos de jovens de ficar 30, 40, 50, 60 dias num leito de UTI. Então, desenvolve a síndrome do doente crítico, que é uma polineuropatia, a pessoa deixa de andar, deixa
de ter força muscular, né? Então precisa de meses de reabilitação para voltar a um status anterior de habilidade motora e força muscular, além de perda de peso e tantas outras coisas. Algumas sequelas relacionadas com as lesões diretamente causadas pela COVID, que são as sequelas, então, AVC, né, acidente isquêmico transitório, isquêmico ou hemorrágico, embolia pulmonar, miocardite e outras sequelas físicas. O que a gente não pode esquecer é que a COVID também deixou sequelas socioeconômicas, né? E essas sequelas que vêm desde da perda de um ente querido, um luto dentro de uma casa, até mesmo perder o provedor, perder a força de trabalho daquela família, e às vezes uma família dizimada pela doença, onde várias pessoas faleceram. Então, a sequela de muitos órfãos, crianças órfãs, filhos que perderam seus pais muito cedo, né, adolescentes e muitos pais que perderam seus filhos muito precocemente pela Covid. E isso vai deixar uma sequela que talvez a física seja reversível e tratável, mas essas sequelas socioeconômicas, muitas vezes, para algumas pessoas, vão ser irreversíveis, né? Então, essa é uma grande sequela e é um grande desafio para nós, enquanto sociedade, por um bom tempo ainda, porque ainda a Covid não acabou, né? Ela continua e cada vez que passa é uma cepa nova e com um novo desafio de entender como ela vai se comportar, né? Pegando o gancho do que você está falando, a gente já entendeu que a Covid-19 está deixando sequelas tanto para pessoas, pacientes, que tiveram uma leve infecção, né? Uma leve infecção. Uma leve infecção, como as que foram entubadas, aí muito pior ainda, né? E eu fico pensando, quantas aposentadorias precoces que a sociedade vai ter que lançar? Sim. Puxando isso que você estava falando. Levando em consideração essa parcela da população que não foi pequena, né, de pessoas que não faleceram da Covid, que enfrentaram uma Covid grave, um tempo prolongado de internação, mas um outro tempo prolongado de afastamento de trabalho, a gente entende que o custo mesmo financeiro, econômico dessa pandemia vai ser muito alto. Já existe hoje um custo alto por conta da necessidade do distanciamento social e do fechamento das quarentenas prolongadas, né, e que já trouxe uma sequela, muitos desempregos por conta disso, um custo de vida muito alto, mas ainda não se sentiu o peso do quanto essas pessoas que continuam vivas e que, graças a Deus e da medicina e a tantos fatores estão vivas, mas que sobrecarregam, em algum momento vão sobrecarregar a Previdência, os seguros-desemprego também, mas a Previdência e muitas pensões, né? A Previdência não é só pagamento de afastamento de trabalho, mas as pensões de pessoas que se foram, muitos jovens que vão depender disso por anos e anos, né, porque perderam seus pais muito cedo, precisam estudar e precisam de uma dinâmica melhor de sustento social e econômico, né. A gente ainda não tem uma percepção, então 600 mil vidas, 580 mil vidas, não foi só 600 mil vidas, foram muito mais vidas impactadas, e mesmo que alguns tenham sido mais idosos que faleceram, né, outros muito jovens também faleceram, e isso vai impactar na Previdência também. Porque na aposentadoria, né, os valores devem aumentar a partir do ano que vem. Sim. Porque a gente está na contramão dessa reforma previdenciária. O motivo, a queda na expectativa de vida do brasileiro, né? Sim, justamente. Pensando nisso, estamos acompanhando que a pandemia já alterou, como você acabou de falar, a expectativa de vida da população. A pirâmide etária, então, vai se modificar? Eu acredito que nós vamos ter um impacto na nossa pirâmide nesses 2 anos. Eu acho que é suficiente para a gente ter algum impacto ali naquela, principalmente não na altura da pirâmide, mas ali bem naquela população jovem, que o impacto de mortalidade nesse ano foi maior, entre dos 35 aos 60, 50 e poucos anos, onde a gente teve maior impacto.
e, logicamente, tivemos uma redução muito grande no nascimento e uma redução muito grande no número de idosos, se a gente for pensar tantos que faleceram. Vai ficar uma pirâmide esquisita, né? Porque vai ficar muito na base muito estreita, depois ali criança, adolescente larga, depois a filha de novo, ali no setor da juventude, do adulto jovem, dá uma largadinha discreta aos 60, aos 80, e depois afina de novo. Engraçado. Né? E isso vai demorar para resolver, né? A maior parte das mortes pela Covid no Brasil está concentrada nas pessoas. Eu corro um sério risco, porque eu fiz 60 agora esse ano, acima de 60 anos. Sim. E dizem que os homens são a maioria entre as vítimas fatais do que em todas as outras faixas, com exceção dos 90 anos, é verdade? Sim. Aí quase que iguala. Mas, na verdade, já a mortalidade do homem é maior do que a mulher, independente da pandemia. E a gente poderia levar em consideração os mesmos fatores, né? A mulher procura mais os serviços de saúde, a mulher está sempre mais tratada, ela usa melhor os medicamentos, ela mantém melhor controle de pressão, de glicemia, a mulher se preocupa mais com a saúde. Então, talvez isso tenha gerado na mulher um fator protetor também, né? Talvez pelo próprio instinto de cuidar, né? Cuidar, de se cuidar. Tem que cuidar e cuidar de outro, sim, né? E talvez do pai, da mãe. E a mulher, por se cuidar melhor também, eu acho que por acreditar melhor, né, na doença, acreditar que existe realmente, ter essa necessidade de prevenir a sua própria doença, porque de alguma forma também tem obrigação de cuidar do outro, acabou se poupando um pouco mais, né? Pode ser um fator também que possa ter contribuído para a mulher ter menos mortalidade. Agora eu fico pensando, será que já pensamos que os idosos, nessa pandemia, poderão ser cuidadores de jovens dependentes do Covid-19? Você já parou para pensar isso? E é uma realidade que eu, pessoalmente, já vivi em duas situações mais extremas, né? Eu vivi idosos perdendo seus filhos, eu vivi na linha de frente idosos tendo que cuidar durante uma internação hospitalar mais complicada, mais que os pacientes depois se recuperaram, mas eu vi 2 casos especificamente de pacientes jovens que tiveram sequelas graves e irreversíveis e que os pais passaram a ser os cuidadores deles em situações de assistência domiciliar, em que a pessoa jovem de 40 e poucos anos tem os pais vivos e jovens de 70 e poucos anos e que tiveram que mudar o ambiente das suas casas para cuidar dessa filha. A gente vê muitos idosos tendo cônjuge, tendo que cuidar do seu esposo, da sua esposa, numa situação de dependência, mas de cuidar do seu filho, que até um dia antes, no dia da internação, estava bem lúcido, conversando, hoje vivendo uma situação de ter que trocar, dar banho em leito, e não tendo mais nenhuma relação de contato por uma sequela gravíssima neurológica, né? E tem muitos casos por aí, né? E isso, você imagine como vai ser a demanda emocional, física desses idosos e como vai ser o processo do envelhecimento, porque eles estão em processo de envelhecimento, né? Eles têm muito a viver e tem talvez, aí confabulando uma questão mais filosofal, eles têm obrigação de estar melhores e de saúde para poder cuidar dessa pessoa também. Né? Meu Deus, essa inversão, o que esse vírus traz para a gente é uma coisa louca mesmo, né? E é assustador, porque, de alguma forma, nós ainda não sabemos tudo do vírus, a gente sabe muito pouco, né? Demoram anos e anos para a gente conhecer realmente uma doença. A gente ainda está reconhecendo, por exemplo, o vírus HIV e o quanto de tratamento se foi proposto e ainda a vacina, você vê quantos anos para a gente começar agora a ter algo de vacina e o entendimento mais pleno do vírus. O coronavírus, apesar de a gente conhecer o coronavírus 1, que foi já estudado, já é conhecido, esse coronavírus 2, que é o vírus da Covid-19, ele é muito mais desafiador. E nunca houve assim tantas variantes em pouco tempo, né? E tanta resistência.
E as sequelas e o acometimento sistêmico, que não só respiratório, renal, podem até mudar também conforme a variante, né? Mais complicações neurológicas, mais complicações físicas, mais complicações respiratórias, né? Outra complicação que a gente tem visto, muitas pessoas que acabaram entrando em hemodiálise e não saíram mais. Então, e olha o custo disso para a sociedade também, o quanto nós tivemos que abrir vagas de hemodiálise nesse ano e meio, quase 2 anos, que nós não tínhamos uma demanda para hemodiálise tão grande como nós tivemos no mundo todo, né? No Brasil especificamente. Bom, depois de ouvir tudo isso, eu acho que esse vírus veio para nos dar compromisso, para a gente assumir um compromisso perante nós e perante o próximo, sabe? Para a gente se autocuidar e cuidar do outro, porque Jesus, olha, as sequelas são muito sérias, né? Uhum. O nosso ele já está terminando, doutora Paola. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, como é que a gente se vira com esse vírus? Eu acho que, infelizmente, o vírus é uma realidade, o vírus existe desde que mundo é mundo, e nós temos, nesses mais de 2000 anos que a gente tem, né, de civilização, passaram e existiram muitos vírus. Esse talvez veio com o maior desafio à nossa inteligência, ao nosso conhecimento, mas é o que você falou, de alguma forma, a gente precisa cuidar de si, mas eu acho que o cuidado básico de si, de ainda ter o uso de máscara, de álcool, manter o distanciamento sempre que possível, respeitar os sintomas e cuidar de fazer um diagnóstico antes mesmo de se envolver em ambientes aglomerados, isso é fundamental, porque o pensar no outro, o pensar de forma coletiva, eu não me importo, mas você pode não se importar e não ter medo, mas isso não significa que você não possa trazer um grande risco à vida de alguém e de alguém que essa pessoa ama. Então, eu acho que é fundamental o pensamento coletivo, o pensamento de responsabilidade, porque isso é mais do que uma responsabilidade social, isso é uma caridade, né? Isso é um bem, eu acho que é uma atitude até divina, sobre-humana, você olhar com caridade ao outro que não tem nada a ver com você, ele não precisa nem ser seu parente, mas se você faz uma coisa de bem para você, você está fazendo pelo outro, né? E isso acho que não tem preço para a nossa sociedade, e infelizmente o que a gente tem visto é que a gente está no caminho oposto da nossa necessidade, né? É muito individualismo, é muito cada um por si, né? Eu não me preocupo, o problema não é meu, e esse o problema não é meu está nos levando a questões muito sérias e outras que podem vir, né? Não é nada apocalíptico, mas é real, né? Alguma coisa pior ainda pode vir. Então a gente tem que estar realmente alinhado para o bem maior. Eu acho também, a coletividade é a coisa mais, é o principal que esse Covid-19, pelo menos para mim, trouxe, sabe? Que eu acho que a gente tem obrigação, compromisso mesmo, com o outro e consigo mesmo. E é uma qualidade do ser humano, né? E agora, só rapidinho em relação à vacina, a gente pode ter uma conversa só disso, mas ela faz parte, de alguma forma, desse processo de construção da coletividade para o bem comum, né? Que a gente tem visto o resultado, e isso é uma esperança para a sociedade. Então, eu acho que vale a pena a gente tomar a terceira dose também, doutora Paola? Eu concordo com a terceira dose, sim. Gostaria muito que ela pudesse ser para todo mundo, e talvez isso aconteça, mas que, por hora, todas as pessoas que têm indicação para a terceira dose, idade e comorbidades de imunossupressão, devem procurar os centros de saúde ou os drive-thrus de vacina e se vacinar, sim. Né? E todas as vacinas, para o que a gente precisa hoje, elas são boas. E elas estão trazendo uma mudança no panorama, né, da doença aí, a gente tem sentido isso bem na pele, da redução do número de casos, de mortalidade. Então, eu acho que vale a pena, vale sim. Olha, doutora, muito obrigada por essas informações tão preciosas. Eu espero, sinceramente, que a gente possa contribuir com esse bate-papo para ajudar outras pessoas, porque realmente a gente tem que se prevenir. Olha, nós estamos falando sobre as sequelas, não é uma coisa
de brincadeira, né? É muito sério isso. E quando você tem, né, uma experiência na vida dentro da sua própria casa ou dentro da sua própria família, fica muito mais claro de entender, né? E muito mais claro de reconhecer a necessidade do cuidado, né? Do cuidar de si e dos outros. Então, é um apelo até, eu acredito, eu como médica de linha de frente e alguém que teve essa experiência dentro de casa, é até um apelo para que as pessoas realmente mudem as suas posturas, sejam mais dóceis, né? E ao cuidar do outro, ao pensar um pouco no outro, que a gente só vai melhorar o mundo como um todo, né? Muito obrigada mesmo, viu, por sua disponibilidade em nos passar essas informações. Estou à disposição, estou à disposição. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigada mesmo, Beth. Obrigada. Beijo.